Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje nós vamos falar sobre Simpol Roraima. É a bicampeão geral da Copa Brasil e o troféu Marcelinha Cunha em Boa Vista. Nós vamos conversar com o nosso convidado de hoje, que é o Silvio Monteiro, treinador da equipe de natação do Simpol Roraima. Seja muito bem-vindo, Silvio, ao Entrevistas DPE. Muito obrigado, Adriana, e uma boa tarde aí aos ouvintes aí da rádio. Rádio Defensoria. Da Rádio Defensoria. Muito obrigado. Nós que ficamos felizes com o convite que fizemos a você ter aceito por estar aqui dando aí essas informações para a gente. Para nosso começo de conversa, Silvio, como você avalia o desempenho da equipe da Simpol nas recentes competições de águas abertas? Bom, a nossa equipe do Simpol ela foi muito bem. Ela teve uma participação o ano passado, lá em Manaus, nós já tínhamos sido campeões da prova de 2,5, campeão geral. E agora, aqui no Lago do Robertinho, aqui em Boa Vista, agora no início de junho, nós ganhamos a prova de 1,5 e de 2,5 da Copa Brasil e as duas provas para mirins e petis, que são provas de 500 metros e 250 metros, do troféu Marcelinha Cunha. Então a gente acabou a competição, das 5 provas nós ganhamos 4 provas, no geral. Silvio, qual é assim, o sentimento de alcançar o bicampeonato geral na sua 11ª Copa Brasil e no 3º troféu Marcelinha Cunha? É uma satisfação muito grande pelo trabalho realizado, pelos resultados que os atletas obtiveram. E se tratando de uma competição nacional onde vem atletas dos mais distantes recantos do país, a gente conseguir se superar e conseguir trazer mais esse título aqui para a nossa cidade. Você pode aí nos contar um pouco sobre a trajetória do treinador da equipe, como ele se envolveu com a natação em Roraima? Bom, eu sou natural do Rio de Janeiro. Eu fui atleta em natação, eu comecei a nadar na BB do Rio de Janeiro, depois me transferi para o Flamengo, sou atleta laureado do Flamengo, fui para a seleção brasileira como atleta, depois me formei em Educação Física, na Escola de Educação Física do Exército, lá na URCA, no Rio de Janeiro. E em 98, a minha esposa recebeu uma proposta de trabalho aqui para Boa Vista, para Roraima. A nossa família se transferiu para cá e aí meus filhos começaram a praticar natação e com o intuito de evoluir, eles pediram para que eu fosse o treinador deles. A princípio eu não queria me envolver com a questão de natação, mas pedido de filho a gente não nega. E aí abri a minha equipe, comecei com a minha equipe, meus primeiros atletas foram os meus filhos, e aí a gente foi melhorando, foi evoluindo, os meninos foram evoluindo, a equipe foi aumentando e começamos a ter resultados individuais expressivos, né? Medalhas em Campeonato Brasileiro. Eu tive nossa equipe de Simpol foi tricampeã brasileira infantil, né? Nadando com as melhores equipes do país. E já temos 2 atletas convocados para a seleção brasileira, sendo um que vai viajar agora sexta-feira da Copa Pacífico, né? Atleta em campeonato mundial, e agora, o ano passado e esse ano, nós tivemos 2 títulos da Copa Brasil e esse título do troféu Marcelinha Cunha que teve em junho. Então, foi uma evolução, a meu ver, gradativa e constante. E me deixa muito feliz de ter conseguido esses resultados, né, junto com a minha equipe, com meus atletas que tiveram atuações sensacionais. Que legal. E assim, quais foram os principais desafios enfrentados pela equipe na preparação para essas competições? Bom, aqui em Boa Vista a gente tem alguns desafios a superar, né? Porque a nossa equipe é uma equipe de competição. Então, o atleta de competição ele tem uma dedicação diária e constante durante praticamente o ano todo, né? E a questão de equipamento,
a falta de piscinas adequadas. A gente tem que, eu sempre falo lá com eles que a gente tem que ter um plano A, B, C, D, E, F, né? Enquanto tiver dificuldade, a gente tem que ter planos alternativos para poder superar as dificuldades. E a gente treinou em rio, em lago, né? Na época da pandemia a gente treinou nos lagos aqui, próximos aqui a Boa Vista. Isso fez com que a nossa equipe atingisse um patamar diferenciado em nível nacional. Olha que legal. E assim, com o apoio de patrocinadores como o Ecopark, a Cultura Inglesa, e o projeto Compete, Roraima contribuiu aí para o sucesso da equipe? Sim. Os nossos patrocinadores, né, o Ecopark já é nosso patrocinador há muito tempo, eles disponibilizam lá o clube lá para que a gente efetue nossos treinamentos no lago, que é a prova específica de águas abertas, né? Que é a prova em rio, mar, lago, né? São aquelas provas fora da piscina, né? E a Cultura Inglesa, nós temos um projeto lá, Abraçador de Saber, que fornece bolsa integral para os atletas que realmente tenham resultados relevantes, né? E tem o projeto Compete Roraima, da CETRABES do Governo do Estado, que fornece passagem, né? A grande dificuldade para o atleta de alto rendimento aqui é exatamente o custo de uma competição fora do Estado e exatamente a competição que esses atletas que querem resultados mais relevantes têm que participar. Então, há uma dificuldade muito grande que a CETRABES e o Governo do Estado têm nos ajudado muito. Tem o projeto também da Prefeitura de Boa Vista, o projeto Bolsa Atleta, né, que também ajuda os atletas com uma quantia mensal. Sim. Né? A CETRABES fornece a passagem, a Prefeitura fornece uma mensalidade, lá, uma bolsa em termos financeiros mensais. E existe também um atleta da minha equipe que tem um Bolsa Atleta Federal, que já é do Ministério do Esporte, que também muito ajuda ele no deslocamento, que nós temos durante o ano 7 etapas do Campeonato Brasileiro durante o ano. Então nós temos patrocínios nas mais diversas áreas, tanto na área empresarial, né, particular, e dos órgãos oficiais, federais, estadual e municipal. Interessante. Silvio, como você vê aí a evolução da natação em Roraima nos últimos anos? Olha, eu cheguei aqui em 98 e os meus filhos começaram a nadar em 2003. Então, eu participo da natação desde 2003, inicialmente como pai de atleta, e depois, a partir do final de 2004, 2005, início de 2005, como treinador. E eu vejo que há uma evolução gradativa. Quando eu cheguei aqui, praticamente não havia atleta de nível nacional aqui, e medalha nem pensar, né? Internacional, então era só para sonhar. E a gente foi, através do trabalho, não só da minha equipe, como dos outros clubes também, nós fomos galgando resultados cada vez melhores. E hoje nós temos o reconhecimento não só local, regional, como nacional também. E quais são assim as principais metas e os objetivos da equipe para os próximos anos? Bom, a nossa equipe já disputou as principais competições do país e internacional, dentro das categorias que os meus atletas podiam nadar. Então, eu tive atleta, disputamos os campeonatos nacionais de categoria, disputamos o Troféu Brasil, que é o campeonato brasileiro absoluto, onde não pode nadar de qualquer idade, né? Então nós tivemos um atleta lá, o Flávio, em 2019 disputando. Tivemos o João Penalosa em 2022 disputando a Copa Pacífico. Esse ano aí vai disputar de novo. E em 2022 ele nadou o Campeonato Mundial Júnior de Águas Abertas. Então, dentro das competições que os atletas, meus atletas, dentro da idade deles, poderiam ter competido, nós disputamos todas.
Agora o João Peñalosa foi campeão no revezamento do Campeonato Sul-Americano, Circuito Sul-Americano de Clubes, e terceiro colocado na prova de 10 quilômetros. Então, em 2022 ele foi vice-campeão da Copa Pacífico. Então já temos medalhas internacionais, e o objetivo agora é cada vez ter resultados cada vez mais relevantes nestas mesmas competições, né? E se assim permitir, quando esses atletas chegarem na idade adulta, competir os campeonatos absolutos, que são os mais importantes que tem dentro da Federação Internacional. E fala pra gente aí, como é que a participação de João Peñalosa na cerimônia de assinatura aí do decreto de reajuste do programa Bolsa Atleta Federal reflete aí no reconhecimento do talento de Roraima? Exatamente. O João, em 2021, ele foi tricampeão brasileiro na categoria infantil. Então, todo atleta que está ranqueado entre os 3 primeiros atletas em campeonato brasileiro, né, ele já passa a ter direito a fazer parte do Bolsa Atleta Federal, né? Então, desde 2022, em 2021 ele foi tricampeão, em 2022 ele entrou com esse projeto do Bolsa Atleta Federal. Agora, o ano passado, ele conseguiu 2 classificações nacionais, nos Jogos Escolares ele foi medalha de bronze, e no ranking nacional da prova de 10 km foi terceiro colocado. Então, esse ano, novamente, ele foi contemplado com o projeto Bolsa Atleta. E houve um reajuste, né? O valor estava fixo lá já há algum tempo, e agora esse ano houve uma reavaliação, houve um aumento lá do valor das bolsas, e ele foi convidado aí a Brasília para a assinatura lá do decreto lá pelo presidente junto ao Ministério do Esporte. Certo. E qual é a importância aí de eventos como a Copa Brasil e o Troféu Marcelinha Cunha para o desenvolvimento aí de atletas jovens em Roraima? É fundamental. Existem 3 competições nacionais de águas abertas. O Marcelinha Cunha é para o pessoal Mirim Petis, né? Os atletas menores, né? O Mirim com 9, 10 anos e o Petis com 11, 12 anos. Então é aquela competição onde você vai formar a base da pirâmide para fazer o atleta perder o medo, o atleta se animar com as competições, ver como é que é uma competição diferente daquele ambiente de piscina, né? O desafio de nadar uma prova no mar, no rio e completar a prova, né? É um desafio diferente em relação à piscina, né? O atleta sai muito mais confiante, né? Aí leva isso para a vida pessoal. Então é uma formação não só esportiva como da vida, né? Do cidadão também, né? E a Copa Brasil é uma prova com metragens diferentes do Campeonato Brasileiro. São metragens menores, 1.500, 2,5 e 5 quilômetros, e atende um público maior, mais diversificado em relação à idade e também em relação à capacitação de qualidade, né? Então, ou seja, a Copa Brasil, atletas que estão ali no meio do caminho, que não estão num nível muito alto e querem disputar a Copa Brasil com atletas do Brasil inteiro para ver em que nível que está, que se já pode disputar o Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais forte do país, onde estão os melhores atletas. Exatamente. E como E desse Campeonato Brasileiro é que saem as seletivas e os convocados para as seleções brasileiras. Ou seja, para nadar internacional, você tem que nadar entre os melhores do Campeonato Brasileiro. Exatamente. E assim, como é que a equipe vem se preparando aí para competir em diferentes condições, como aí as águas do Lago do Robertinho? Bom, como a gente treina semanalmente lá no Ecopark, a nossa equipe já tem uma qualidade já tem o hábito de nadar em águas abertas. Então, os meus atletas não sofrem aquele primeiro impacto, momento, né? vamos dizer assim, de um susto quando você sai de piscina e vai nadar em rio, vai nadar em lago, que é um ambiente completamente diferente. Tem questão de vento, questão de corrente,
o ponto de referência, a piscina, você tem raia no fundo, você tem borda, no lago você não tem nada. Então você tem que saber se orientar. Então, como a nossa equipe já está bem tarimbada em relação a isso, a gente compete no Rio Negro, lá na Ponta Negra, tem uma prova também em Anavilhanas, que é mais para o interior ali fora de Manaus. Então a nossa equipe tem uma experiência muito grande nesse tipo de prova e a gente consegue se desempenhar bem. O ano passado lá em Manaus estava tendo aquela questão das queimadas, o rio estava muito seco, Sim. a água muito barrenta, nunca tinha visto a água tão barrenta no Rio Negro. Geralmente a água do Rio Negro é preta, né? Negra mesmo. E naquele dia tava uma lama, tava um tom de barro, né? Devido à escassez, Então, né? é uma diferença completa, muito grande. E mesmo assim a equipe se superou, foi campeã lá. E agora aqui no Lago do Robertinho, mais uma vez esse ano. E dia 17 de agosto, agora, daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, nós vamos ter o troféu Flávio Monteiro, que é a primeira etapa do circuito local aqui deste ano de 2024. E você pode aí nos contar mais aí sobre os principais resultados históricos da equipe Simpol Roraima em competições nacionais e internacionais? Posso sim. Eu acho que a primeira prova relevante que nós tivemos foi em 2008. Eu tive um atleta, o Silvio Roberto Monteiro, que é meu filho mais velho. Ele foi terceiro lugar na travessia do Rio Negro, a prova que sai lá do outro lado do Rio Negro e chega na Ponta Negra, uma prova de 10 quilômetros. Foi o primeiro atleta aqui de Roraima a nadar e medalhar em 2008. Em 2010 e 2012 ele foi campeão da prova, né? Em 2009 ele foi o primeiro atleta aqui de Roraima a ganhar medalha no Campeonato Brasileiro, né? E a federação aqui local ainda não havia tido nenhum atleta medalhista em brasileiro, o senhor Roberto foi o primeiro, e no campeonato de 2009 ele conseguiu esse feito. Depois o Flávio veio, foi campeão também da prova lá do Rio Negro, do Rio Negro, né, a travessia Almirante Tamandaré, que é a segunda travessia mais tradicional do Brasil, só perde de uma travessia lá na Bahia, que é Itaparica, Salvador, e que é uma travessia que tem mais de 50 anos, né? Não só lá de Salvador, como a daqui também, tem mais de 50 anos, e o Flávio ganhou em 2016, além de outras colocações, né? A Emily Rabelo, que foi uma outra atleta lá do São Paulo, que foi convocada em 2023 para a seleção brasileira disputar Copa Bahia Internacional, também foi vice-campeã lá no Rio Negro, ela atravessou o Rio Negro, prova de, como eu já disse, prova de 10 quilômetros. Então, a nossa equipe já teve 3 vitórias e um segundo lugar lá na travessia do Rio Negro, né? Que é a prova mais importante aqui da região, né? E o João Penalosa, a partir de 2021, junto com a nossa equipe, se transformou em campeão do Campeonato Brasileiro, foi para o Mundial em 2022, foi vice-campeão na Copa Pacífico em 2022, e esse ano está indo mais uma vez para o evento nacional, já é a 7ª vez que ele é convocado para a seleção brasileira, lá para a Copa Pacífico. Eu tenho que destacar também a Camille Carvalho, que foi a primeira atleta da Federação de Roraima a ganhar a medalha brasileira, foi vice-campeã brasileira na prova de Salvador lá em 2021, né? E a Evelyn Rabelo, que é a irmã da Emily Rabelo, foi a primeira atleta aqui de Roraima a ganhar a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro na prova de 2022, né? Lá em Salvador. Além de outros atletas que nós fomos campeões infantis na categoria infantil 1, o Juan Solidade e o Jorge Gomes, junto com a Evelyn, né? Uhum. E o ano passado nós fomos campeões brasileiros no infantil 2 masculinos, com o Juan Soledade e o Jorge Gomes. Então nós temos aí vários atletas medalhistas em Campeonato Brasileiro, equipe campeã brasileira, o que muito nos honra de poder levar esses jovens atletas aos melhores resultados aí a nível do Brasil.
Olha que maravilha. E Silvio, conta pra gente aí qual é a filosofia de treinamento adotada pela equipe para alcançar aí o sucesso. A nossa filosofia, olha, eu fui atleta do Flamengo, né? Então lá no Flamengo a gente se condiciona a ouvir muito que vamos disputar para ganhar a competição. Né? Então há uma mentalidade no Flamengo da gente disputar para ganhar. Né? A gente não há disputa por participação. É claro que os atletas iniciantes, a participação é importante, mas eu sempre deixo claro para os atletas que existe a participação e a evolução. Você participou hoje, amanhã você vai participar de novo com foco na evolução, ou seja, querendo melhorar. De tanto você melhorar, um dia você vai ganhar. Então eu deixo muito claro isso lá para os atletas. E os atletas conseguiram entender isso, tanto é que a gente conseguiu, de um local tão distante dos grandes centros, a gente tem uma equipe com poucos atletas e conseguir sair a campeão brasileiro. Porque quando você vai nessas outras equipes, a escolinha dessas equipes, né, Flamengo, Minas, Fluminense, Pinheiros, Corinthians, tem 200, 300 atletas. E a gente aqui não chega nem a um décimo disso. Exatamente isso, né? A prática, ela eleva a perfeição, não é verdade? E assim, sem dúvida. E a gente pratica muito. Olha aí. Como a equipe trabalha aí para desenvolver novos talentos e garantir aí uma continuidade do sucesso? Olha, eu tenho alguns professores aqui em Roraima que trabalham com escolinha. E quando esses professores, que são meus amigos pessoais, né? Lá no Cipol nós temos uma escolinha, né? Até o ano retrasado a gente não tinha. A partir do ano passado a gente passou a ter escolinha lá no Cipol. Então o que acontece? Quando esses professores, meus amigos pessoais, veem que o atleta tem um potencial, está querendo se desenvolver mais, quer evoluir mais, né? O que acontece com esse professor? Esse professor indica a minha equipe para que esse atleta passe a participar da nossa equipe exatamente com essa finalidade de evolução. E aí eu vou recebendo o atleta e nós vamos desenvolvendo, né? Vai melhorando a técnica, vai melhorando o condicionamento físico, né? Vai participando, começa a competir, participar das competições locais, né? Eu sempre deixo claro lá para o pai e para a mãe, sem grandes expectativas, né? Para não deixar o atleta com muita expectativa, para depois não ficar chateado e tal. Mas, naturalmente, eles vão evoluindo, vão vendo os coleguinhas evoluir, também querem evoluir, e vão participar de competições em Manaus, passam a disputar competições a nível regional, e depois a nível nacional, até chegar, como o João chegou, em nível internacional. Olha aí, que maravilha. Fala pra gente aí quais são os principais desafios aí na natação em Roraima e como a equipe os enfrenta. Bom, na parte esportiva, o desafio é exatamente estar sempre evoluindo, se manter motivado e evoluindo. E você vai sempre encontrar atletas do teu nível ou melhor que você, para que você consiga superá-los. Esse é o desafio de uma equipe de competição. Existe desafios de ordem econômica, né? Como eu já disse, apesar de nós termos alguns apoiadores, alguns patrocinadores, ainda falta muito para que a gente tenha uma tranquilidade de saber que, por exemplo, nós estamos no mês de julho. Eu não sei se meus atletas vão ter passagem para disputar a última etapa do Campeonato Brasileiro em Salvador. Então, não existe uma tranquilidade em relação às competições daqui a 3, 4, 5 meses. Né? Então, é uma dificuldade que nós temos. Muitas das vezes, a família tem que colaborar, tem que vender rifa. E veja bem, eu estou falando de atletas que estão representando o país. Muitas das vezes tem que vender rifa para poder inteirar um dinheiro de uma passagem, de um hotel, para competir um campeonato nacional que vai ser um passaporte para uma competição internacional. Então nós ainda temos que, necessitamos do apoio muito maior do que nós já temos. Né? E existe o desafio de questão, como é que se diz, de apoio em termos de equipamentos. Né? Como eu disse, nós só temos uma piscina. Nossa piscina é de 20 metros. Muitas das vezes
os meus atletas têm que treinar em outra piscina, porque a piscina está em tratamento, porque a piscina está quebrada, porque choveu muito, a piscina ficou com um pH diferente que não deveria ter. Né? Então, outros clubes que têm 3, 4 piscinas conseguem resolver isso mais fácil que a gente não. Eu falo com meus pais, olha, tem que ser sócio de outro clube, para chegar lá e treinar na hora lá, que está nadando lá um sócio. E aí, o que acontece? Calor, muito sócio na piscina. Aí meus atletas querem treinar, dão cabeçada no sócio. Porque vira piscina pública, né? Não é piscina de treinamento. E aí os meus atletas têm que ficar, tipo lá, contornando, desviando dos sócios dentro da água. Então é dificuldade toda hora para conseguir um resultado. E a gente não tem. Né? E a gente tem que superar tudo isso, como dizendo. Os desafios diários, não é verdade? Exatamente. Aí Exatamente. Isso. Você pode aí nos falar mais sobre a importância da integração entre os atletas de diferentes categorias, como infantil e sênior, dentro da equipe? Tá. Isso é muito importante. Eu falo isso muito com os pais dos meus atletas. Graças a Deus nós temos uma equipe lá que todos os atletas se respeitam. Tá? O mais velho consegue abraçar o mais novo em termos de acolhimento, em termos de orientação, para que o mais novo se sinta mais seguro. Isso é muito bom. Um exemplo disso, os atletas mais novos, quando vão nadar no lago do Ecoparque, eu começo colocando eles ali na beirinha e tal, mas daqui a pouco eles têm que ir para a parte mais funda. E sempre eles vão acompanhados com um atleta mais experiente, um atleta mais velho. Né? Exatamente para que esse atleta mais novo se sinta acolhido, se sinta seguro de vencer um desafio de nadar no meio de um lago que ele nunca nadou. Tanto é que agora, no mês passado, a prova foi lá no Lago do Robertinho, um lago que a gente não costuma treinar, a gente só compete lá. E eu tive 3 atletas que nunca tinham nadado no Lago do Robertinho fazendo o circuito lá, atletas de 8, 9 anos, 10 anos, fazendo um circuito onde uma das boias estava lá do outro lado do lago. Então, ou seja, conseguiram atravessar o lago, fazer o contorno das boias sem problema nenhum. Então, a questão de ambientação, de relacionamento entre os atletas, eu tenho um atleta macho lá de 73 anos. E eu já tive um atleta mais novo lá com 7 anos de idade, 6 anos de idade. Hoje, esse de 6 já tá com 9. Olha que interessante. Já cresceu. E um ajudando o outro, né? O outro de 6. Mas então, eu tenho atleta lá das mais diferentes idades, o pessoal master, né? O pessoal sênior lá, de várias áreas de trabalho, né? Então, tem médico, tem advogado, tem engenheiro, tem químico, tem professor, tem gente de tudo quanto é área lá. Olha que interessante. Então, o ambiente lá na equipe, graças a Deus, é super saudável. Os atletas se respeitam bem, né? E graças a Deus não tenho nenhum tipo de problema. Que legal, né? Essa ajuda mútua aí, do mais experiente ao mais novo se ajudando, e é por isso que funciona, né? Exatamente. E fala pra gente aí como é que os resultados recentes influenciam aí a moral, a motivação dos atletas da equipe. Olha, é o seguinte, o resultado mostra que aquilo que você faz no dia a dia, no trabalho, ele vai te dar um resultado positivo e isso vai mostrar a você que você está no caminho certo. Né? Se você tem é que nem quando a gente estuda, né? Você vai estudar para uma prova, qual é o teu objetivo? É passar na prova, tirar uma boa nota. Você fez uma boa nota, quer dizer que aquilo que você fez em casa, trabalhou, estudou, você é o caminho. Então, quando você vai para uma competição e você melhora a sua marca, melhora o seu desempenho, conquista uma prova, ganha dos seus adversários, ganha um troféu, nunca nadou no Rio Negro, vai lá no Rio Negro, consegue nadar, nunca nadou no Lago do Robertinho, vai no Lago do Robertinho, nada pela primeira vez no lago desconhecido, consegue fazer a prova. Você nadava 6 meses atrás, você nadava 2.000 metros, aí você vai para uma outra prova e nada dos 3.000, subiu de patamar, melhorou a sua metragem. Então você tem várias
nunca nadou no mar. Aqui em Roraima, muitos atletas só conhecem rio e lago. Vai nadar no mar, tem onda, não sei o quê, nunca nadou água salgada, é tudo diferente. E o atleta vai lá, consegue fazer isso, e se superar e trazer uma marca, né? Seja uma distância maior, uma colocação melhor, um coleguinha um adversário que ele não ganhava, passou a ganhar, passou a vencer. O atleta volta motivado e isso reflete nos outros, porque o ambiente da equipe, o coleguinha está vendo o que o outro atleta fez. Então, se ele é capaz, o atleta também se sente capaz, sabe que o treinamento vai dar resultado e ele começa a se dedicar no treino e vira uma bola de neve. Você cada vez está melhorando mais. Que legal. E assim, para a gente já... Dificilmente eu vejo um atleta meu desmotivado lá na minha equipe. É muito raro. Olha que legal. Tem sempre essa motivação de um para com o outro, né? Exatamente. Isso é muito bom. Já para finalizarmos a nossa conversa, Silvio, que está muito interessante, estou gostando de ouvir, é muito bom sempre ouvir aí a evolução, as conquistas. Muito obrigado. Para finalizarmos aqui, que conselhos o treinador e os atletas dariam para os jovens que desejam seguir aí uma carreira na natação competitiva? Bom, como treinador, eu diria o seguinte: a natação, antes de ser um esporte, ele é um seguro de vida. Né? Nós moramos na região norte, num estado cheio de rios e lagos, e infelizmente a gente sempre vê no jornal algumas notícias desagradáveis com relação a afogamentos. Eu indicaria aos pais, aos jovens, a pessoas de qualquer idade, que faça natação. A natação, antes de tudo, é um seguro de vida. Depois, questão de saúde, né? É um esporte que você pode fazer desde que você nasce até a idade que você conseguir respirar. Né? Então, existem atletas que disputam o campeonato Master com mais de 100 anos de idade. Né? Então, não tem limite de idade na natação. Que maravilha. Com relação a aquele que quer fazer a natação para a competição, eu digo que é um negócio fantástico, porque a natação, o esporte de competição, em especial a natação, ele te proporciona uma série de conhecimentos que a pessoa que não está nesse meio não tem. Então, eu vou dizer, vou exemplificar. Por exemplo, aos 12 anos, o atleta começa a poder participar dos jogos escolares, né? Jogos escolares, regional. Então, o atleta que é lá de Caracaraí, o atleta que é de Rorenópolis, tem a oportunidade de vir a Boa Vista disputar o campeonato aqui na capital do estado. Aqueles que se destacam no campeonato local, dos 12 aos 15 anos, ele tem a oportunidade de disputar em outras capitais. Então, eu já tive atleta meu aqui que nunca tinha saído de Boa Vista, foi disputar os Jogos Escolares no Rio de Janeiro, foi disputar na Paraíba, em João Pessoa. Então, ou seja, tem a oportunidade de conhecer várias outras cidades, outras delegações, pessoas de outras culturas por causa do esporte. Né? Isso em jogos escolares, eu não estou falando nem de campeonato, né, pela federação, pela confederação. Só jogos escolares. Então, ele tem a oportunidade dos 12 aos 14 anos e dos 15 aos 17. Quando ele entra na faculdade, o tempo que ele tiver na faculdade, ele tem condições de disputar os jogos. Agora mesmo, agora dia 19, eu tenho 4 atletas de águas abertas que vão disputar os jogos no Rio de Janeiro. Agora, dia 19 de agosto. Dia 19 é dia 26 de agosto. Então, ou seja, imagina você, se você não tem uma família de classe média baixa, que não tem condições, muitas vezes, de comprar uma passagem de avião todo ano para viajar, e tem essa oportunidade de todo ano estar disputando, representando o seu estado. Sem contar nas provas internacionais, né? O João está indo para o Equador pela segunda vez esse ano, e em 2022 ele foi para as Ilhas Seychelles, que fica no meio do Oceano Índico, né? Que para procurar no mapa tem que procurar com atenção, que é difícil de achar. E fica pequenininha. Sim. Então, são grandes oportunidades.
né? O Mundial foi nas Ilhas Seychelles, que ele foi em 2022. E se tivesse sido em Paris, se tivesse sido em Moscou, se tivesse sido em Tóquio, ele teria ido para esses lugares. Qual é a chance de um atleta, de uma pessoa que não faz o esporte de alto rendimento, ir para uma viagem para esse tipo de lugar? Então, eu como fui atleta e agora sou treinador, e eu viajo muito viajava muito como atleta e viajo muito com a minha equipe. Com certeza, as minhas horas de voo são muito elevadas e o meu conhecimento em outras cidades, com outros países, estados, é muito grande, por causa da oportunidade que a natação me deu. Então, eu achei que era interessante viajar, e uma vez eu estava conversando com o João, ele falou a mesma coisa. Eu via que a natação podia me levar a lugares que eu jamais imaginaria ir. E por isso que ele se dedicava ao treinamento. E eu também fazia isso quando eu era atleta, exatamente pelo mesmo motivo. Então, a natação, o esporte de competição, em especial a natação, te dá oportunidades que você dificilmente terá na sua vida profissional, na sua vida fora desse meio esportivo. Olha que bacana. Bom, Silvio, eu quero te agradecer pela nossa conversa esclarecedora e dizer que o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. E nós conversamos. De nada, nós que agradecemos aqui essa conversa tão esclarecedora. Aproveito para agradecer o convite, tá? Convidar você, Adriana, e aos ouvintes, se quiserem conhecer lá a equipe do Cipol, né? Quiser ter uma conversa lá para ver o que pode ser feito, qual é o seu objetivo. Muitas vezes as pessoas entram na natação por uma questão de saúde, curar uma asma, né? Um desvio de coluna, alguma coisa nesse sentido, e acaba se encantando pela natação e continuando durante muito tempo. E tem gente que nada até os 90, 80, 90 anos. Não tem idade, né? Para convidar aí a você e o seu público e agradecer aí ao convite da Rádio Defensoria para eu poder passar um pouquinho da história da equipe de natação do Cipol, dos meus atletas e minha particular para vocês. O prazer foi todo nosso em recebê-lo e em conhecer essa história linda. E nós conversamos com Silvio Monteiro, ele é treinador da equipe de natação do Simpol Roraima. Simpol Roraima que é bicampeão geral da Copa Brasil do Troféu Marcelinha Cunha em Boa Vista. Bom, eu sou a Adriana Carla, nós ficamos por aqui com mais um Entrevistas DPE. Até a próxima, tchau, tchau.